Desculpa, tinha esquecido de começar o recording aqui. Como o Felipe falou, né, tão importante quanto o nosso ambiente produtivo realmente é a gente ter um ambiente de desastre para nos auxiliar em momentos emergenciais, tá? E muita gente ainda hoje confunde um ambiente de backup com um ambiente de desastre, mas eles são bem diferentes, muito diferentes mesmo. Cada um funciona, obviamente, para um momento específico, né? Mas eu ter um backup de um servidor, eu ter um backup de uma estação de trabalho, de uma área importante dentro de uma empresa, não quer dizer que eu estou preparado para todas as eventuais catástrofes ou problemas que a gente pode enfrentar. Tá? Só para explanar um pouquinho para vocês, né, um pouquinho da diferença entre o backup e o disaster recovery, né? O backup em si, ele é para uma proteção a uma perda de dados um pouco mais recente, né? Vamos dizer assim, tive um probleminha em um arquivo que desapareceu aqui agora, ou foi deletado sem querer, ou, sabe? Então, eu preciso ir lá e ter um SLA para trazer esse arquivo de volta, né? Ele fica em um disco, em um armazenamento mais frio, né? Mais lento. Enquanto o DR, ele está aqui para dispor para a gente dá para a gente uma alta disponibilidade para o ambiente, né? Quando, por exemplo, eu perdi um servidor inteiro, um servidor importante, uma máquina importante dentro do meu ambiente e eu preciso recuperar aquela máquina inteira de maneira rápida e eficiente, ter o mesmo nível de produção que eu tinha antes com aquele servidor, né? Não arquivos específicos. Assim, como a recuperação em desastre, como o próprio Felipe falou, se você tem um backup, né, seja local ou em uma área remota, em nuvem pode ser também, se você tiver um desastre, você perdeu toda a energia daquele site, da sua empresa, por algum outro motivo, a gente teve um incêndio ou qualquer outro tipo de evento, como é que você vai subir aquelas máquinas, deixar a sua empresa produtiva perante o mercado, né? E isso tudo a gente tem que colocar em relevância algumas coisas, como, por exemplo, se eu ficar com a minha empresa ou com essa máquina que são necessárias para a gente improdutivas, quanto eu vou perder no meu dia a dia, né? Além disso, quanto eu vou perder não só de receita que entra normalmente, mas quantos clientes ou quantos negócios eu não posso perder para um concorrente meu, né? Então, isso são pontos bem importantes que a gente tem que ter em mente. Tá? Fora isso, o armazenamento, né? Como eu falei, normalmente o backup pode ser em armazenamento local ou remoto, tá? Enquanto a recuperação de desastre, a gente vai ter ela sempre em um site apartado, né? Para a gente ter um compliance quanto a isso. Né? Para você ter um ambiente de DR, você precisa de um recurso computacional, né? Em tese, você precisaria de uma outra máquina disposta para você ali, para você poder subir lá a qualquer momento desejado. Você precisa de uma rede configurada. Tá? O backup você vai ter um uso mais frequente, né? Como eu comentei anteriormente. Essa recuperação de alguns arquivos aqui e ali, já o Disaster Recovery você vai ter ele lá disponível em momentos críticos. E o que a gente está aqui hoje é exatamente para mostrar para vocês essas vantagens. Tá? Antigamente, tínhamos em mente que para você ter um ambiente de DR, você precisava ter toda essa infraestrutura, toda essa mão de obra, e hoje em dia a gente vai ver que é bem diferente. Eu gosto bastante desse slide aqui, que é os mais antigos na área, como eu, ou os que têm um pouquinho mais de experiência na vida, talvez vão lembrar quando nos anos 90 nós precisávamos fazer algum tipo de DR ou pensar em um ambiente de alta disponibilidade, né? Então, a parte de hardware era bem depreciada. O que eu quero dizer com isso? Não é que o hardware era muito grande e o desempenho era bem ruim, né? A operação de rede era complexa, né? Mão de obra era muito difícil de você ter na época, uma boa mão de obra para manter tudo aquilo, todo aquele sistema operacional. Licenciamento, tínhamos licenciamento de hardware, licenciamento de software, né? Plataforma de replicação era uma plataforma totalmente dedicada, onde você tinha que ter pessoas altamente qualificadas para aquela operação, né? E a quantidade de armazenamento era imensa. Ou seja, não é que eu tinha uma grande quantidade de dados, mas para armazenar uma pequena quantidade de dados em um ambiente crítico de DR, eu tinha uma grande quantidade de equipamentos que eram necessários. Né? Nos anos 2000, obviamente, que as coisas mudaram um pouquinho, foram melhorando, né? A gente foi aprimorando algumas coisas, a gente continuava com licenciamento caro, era complicado a gente manter toda essa mão de obra, né?
Cobertura também era limitada de softwares e componentes que nós conseguimos fazer esse tipo de ação, né? E a partir da década de 2010, aí a gente teve algumas alterações bem interessantes e que acabaram permitindo com que nós abrangêssemos muitas categorias de empresas diferentes das quais nós não conseguíamos trabalhar anteriormente, né? Então, agora a gente tem um modelo de recuperação mais econômico, de fácil utilização, e o melhor de tudo, uma solução pronta para uso. E é isso que a gente vai mostrar e o que a gente tem para oferecer aqui com a Backup Já e a Acronis para vocês hoje, tá? Uma experiência diferente para um ambiente de disaster recovery, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue propor e promover isso para diversas empresas que antes nem imaginavam poder utilizar de um ambiente de disaster recovery, tá? Então, isso posto, vamos falar um pouquinho uma visão rápida, tá, do Advanced Disaster Recovery da Acronis e um pouquinho da arquitetura também, tá? Com o Disaster Recovery da Acronis, juntamente com a Backup Já, pessoal, a gente vai ter uma integração total de segurança de dados, tá? Ou seja, a gente consegue promover um ambiente de Disaster Recovery para vocês, com um backup, com segurança, que aquele ambiente está totalmente protegido de malwares, de vírus, tá? O gerenciamento, tudo isso é muito fácil, é muito tranquilo de se fazer, tá? E aqui eu tenho um pouquinho do que a gente consegue, do workload que a gente consegue prover para vocês nesse ambiente de DR. Então aqui, com certeza, vocês vão ver que o ambiente de vocês vai estar coberto de alguma maneira aqui, tá? Seja com as máquinas físicas ou virtuais, desculpa, de praticamente todas as plataformas Windows e Linux, tá? De todas as versões, plataformas de virtualização a gente cobre também, tá? E também servidores que estão replicados em nuvem. Então, é algo que a gente tem uma cobertura bem completa e para satisfazer todos os clientes aí que possam vir a ter, tá? Um pouquinho sobre arquitetura. Então, você não vai precisar ter um ambiente dedicado para você, você não vai precisar investir em hardware, você não vai precisar investir em infraestrutura, ar-condicionado, segurança, tá? Software de segurança, né? Além da segurança física ao data center, tá? Tudo isso já vai estar proposta nesse conceito de disaster recovery que a gente tem. Tá? A partir de uma plataforma da Acronis, conseguimos fazer toda essa configuração do ambiente de vocês, tá? E fazer esse ambiente subir em uma nuvem dedicada de disaster recovery para cada cliente dentro do ambiente da Acronis. Tá? E agora, um pouquinho das principais funcionalidades que a gente tem dentro da plataforma, dentro dessa ferramenta fantástica que a gente tem para ofertar. Tá? Bom, primeiramente, RTO e Runbooks. Tá? Então, é possível, dentro da plataforma, a gente proteger, fazer o teste, executar e monitorar. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente consegue proteger todos aqueles workloads que foram comentados lá em cima, tá? Fazer toda essa configuração, todo esse projeto de proteção, tá? Uma configuração muito fácil e tranquila. Testes. Isso, pessoal, além de ter o ambiente em si pronto para uso, os testes regulares são muito importantes. Por quê? A gente tem que garantir que toda a comunicação entre o site de vocês, o site da Acronis, estejam sempre up-to-date. Outra coisa, a gente tem que sempre testar e ter a certeza de que aquele ambiente está acessível. Tá? Então, é indispensável testes frequentes, né? Não é que você não vai estar seguro, não é isso, mas é indispensável para todo ambiente de DR isso. Tá? Até porque, né, Rafa, desculpa te interromper. Imagina que é isso. O ambiente ele tem que estar pronto para quando você precisa do DR, né? Exatamente. Então, depois que aconteceu um desastre, não dá para agora eu vou configurar uma VPN, agora eu vou ver se realmente está funcionando o DR, né? Porque, querendo ou não, o servidor seu vai estar em nuvem, né? Então, a gente tem que preocupar como vai ser o meu acesso a esse servidor na nuvem. Vai ser para um IP direto? Vai ser uma VPN? Se for para um IP direto, quais portas eu tenho que abrir? E tudo isso a gente já consegue deixar pré-configurado, já consegue deixar pronto para quando acontecer um desastre, já está tudo ok, né? E esse teste é fundamental para a gente conseguir saber se está tudo funcionando realmente e se vai tudo acontecer como deve acontecer num possível desastre. Perfeito, Felipe. Cara, é ótima a colocação que você fez. Eu costumo até falar de vez em quando, obviamente, até desculpa, não sei a religião de cada um aqui, mas é como se você
você configura lá o Disaster Recover, né? Igual você usa uma correntinha, um escapulário que você acha que te protege alguma coisa, e aquilo vai estar safe. Então, a gente precisa fazer esses testes, né? A gente precisa fazer aquela meditação, a gente precisa fazer uma oração, alguma coisa lá, para a gente manter aquele contato com o divino. Então, o teste é exatamente isso, é para a gente ter a certeza que aquele ambiente vai estar pronto no momento que a gente mais precisa, tá? A execução em si do DR, né? Se for realmente preciso fazer um failover, então a execução em si é muito rápida, ela é muito transparente, ela é muito fácil de ser executada, tá? E aí você deve pensar, poxa vida, e se eu tiver múltiplas máquinas, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer uma a uma? Então, a gente consegue fazer também a configuração dos runbooks que vão automatizar e facilitar isso num momento de desespero aí, de desastre, tá? E a monitoração. Essa monitoração é muito importante, tanto no momento de teste que você vai fazer, tá? Quanto no momento de execução. Por quê? Porque lá a gente consegue ver todas as tasks que foram executadas, se elas foram executadas com sucesso, quanto tempo ela demorou, quanto tempo ela vai levar, né? Para a gente ter toda essa monitoração, esse histórico e ter um ambiente certinho sempre a pronto uso, tá? Então, automação dos runbooks, para a gente melhorar os RTOs, né? Como eu tinha comentado, a gente consegue fazer toda essa parte de schedule, vamos dizer assim, né? Onde eu tenho, por exemplo, 5, 6 servidores, eu consigo falar a ordem que eu vou subir cada um deles, com o tempo que cada um deles precisa, tá? Colocar um step by step ali para simplificar, porque a gente sabe, né? A hora que dá um problema, vou ter que pegar um procedimento, alguma coisa, naquela correria eu posso me embananar, eu posso perder alguma coisa, então o runbook ajuda exatamente nesse momento, tá? Você vai configurar ele bonitinho, obviamente que faz os testes, né, para a gente ver se está tudo configuradinho, e no momento do desespero, ao invés de ficar lá lendo procedimento por procedimento, correndo o risco de ter uma falha humana ali, você deixa tudo de acordo com a configuração e a ferramenta faz toda essa parte para a gente, tá? Failback automatizado, legal, né, gente? A gente foi lá, tem um ambiente de DR, eu fiz um failover, estou trabalhando lá na nuvem da Acronis, tudo bonitinho, conforme o esperado, minha empresa não parou, sigo a vida aqui, estou faturando, tudo bonito. Tá, e a hora que eu subir, que eu configurar o meu site original de volta, né, o meu R1 de volta, como é que a gente faz? Poxa vida, eu já comecei a escrever lá do outro lado, né? Então eu tenho alterações de dados, eu tenho arquivos novos que foram criados. O que vai acontecer? Eu vou perder tudo isso? Não, a gente consegue fazer o failback, né? Ou seja, trazer de volta esses novos dados que foram criados e alterados para o seu ambiente original. Tá? De uma maneira muito fácil e simples, a gente consegue fazer esse sincronismo novamente e garantir que toda a sua produção esteja up to date. Tá? E com isso, o que a gente tem? Tanto com o failover, né, utilizando ali, pode ser manualmente ou mesmo com o runbook, e com esse failback automatizado, a gente tem um tempo, não vou dizer nulo, né, porque não existe tempo nulo, a gente tem um tempo muito baixo que você vai ficar com a sua empresa ou com o seu ambiente produtivo inativo. Né? Isso é extremamente importante nos dias de hoje. Importante dizer também, né, Rafael, que Uhum. o processo para máquinas virtuais, né, ele é a quente, né? Então, você mesmo iniciando um processo de rollback, você continua trabalhando até que esse processo seja 100% concluído e depois você para de trabalhar na nuvem e começa a trabalhar dentro do ambiente de volta, né? Exatamente, transparente. Parte virtual é muito show de bola mesmo. Tá? Suporte a VPN, tá? Para múltiplos sites. Vamos supor que você tem uma empresa que consta aí com múltiplos CNPJs ou múltiplas localidades e você quer conglomerar isso tudo em um único plano de desastre, tá? É possível também, a partir de uma conexão segura via VPN. Então, a gente consegue colocar múltiplos workloads de múltiplas localidades distintas nessa configuração também, tá, gente? Então, eu acho que isso é bem importante, ainda mais hoje, para a gente ter um suporte mais fácil. Essa atuação, que às vezes a gente tem uma ou duas unidades, aí pode auxiliar muito no dia a dia. Tá? E também a gente tem toda uma parte configurável dentro do data center de DR da Acronis. Tá? A gente não simplesmente disponibiliza lá para vocês, putz, e aí, como é que vai fazer? Eu preciso que tipo de configuração? Poxa, a gente tem até um DNS lá dentro personalizado para vocês, né? Então, se vocês forem ver lá, realmente a área é totalmente dedicada a como vocês podem ver. Deixa eu até pegar o laser point, que eu acho legal mostrar isso, tá? Essa parte da configuração, onde a gente tem o site do cliente, né, o túnel de VPN e a cloud aqui da Acronis.
Vocês veem essa caixinha aqui, é bem isso, simbolicamente, que nós temos dentro do data center, tá? É uma área dedicada para vocês. Nessa área vai ter o servidor virtual lá, que vai atender a demanda de DR de vocês. É uma área dedicada onde você vai poder fazer essa configuração de DNS personalizada, tá? Então, é algo bem seguro e dedicado mesmo. Tá? Suporte para backup criptografado. Isso é importante. Poxa, estou lá no DR, né? Estou trabalhando lá. Preciso fazer backup? Posso fazer backup? Não só precisa, como pode, como você deve, né? E isso é legal também, porque quando a gente está trabalhando lá no DR, é possível fazer a configuração do backup, é possível fazer um restore se preciso, tá? Então, tudo isso é compatível. A gente trabalha com backup criptografado também, tá? Tanto no momento que a gente está lá em DR, quanto para fazer o restore. Então, tudo isso é bem importante, ainda mais com a onda de LGPD hoje, ou mesmo com o compliance mais simples que você possa ter dentro da sua companhia, eu acho que faz todo sentido nos dias de hoje. Tá? Conformidade com SLA. É uma ferramenta fantástica, é um ponto bem legal que eu julgo dentro do Disaster Recovery, porque nós sabemos o quanto é importante no momento que você vai fazer o processo de desastre, né, ou mesmo o failback, você saber quanto tempo aquilo vai demorar. Para você planejar o seu negócio, para você ter a certeza que o seu ambiente está conforme o programado. E essa é uma ferramenta bem importante, porque você consegue setar máquina a máquina a quantidade de tempo que ela precisa para subir no site de DR, ou o tempo que você precisa que ela esteja de volta no seu site original. Tá? E essa parte de compliance, de conformidade, ele vai te dar exatamente isso. Tá? Se aquele servidor, se aquela máquina específica, ela está compliance com o tempo que você precisa, se ela não está, o quanto tempo que ela está excedendo, tá? Isso ajuda a gente a drivar melhor a configuração e ajustar os SLAs de acordo com o que as empresas precisam. Tá? Gente, para quem não conhece, tá? Agora falando um pouquinho mais sobre a Acronis, quando a gente terminou já essa parte do DR, só para vocês ficarem cientes de quem nós somos. Tá? A Acronis é líder em proteção cibernética. Nós estamos desde 2003 aí no ramo de segurança. Tá? A partir de 2008 a gente construiu a nossa segunda sede lá na Suíça. Tá? Estamos dentro das 1000 empresas mais ricas do mundo, de alguma forma, fazendo algum tipo de proteção dentro dessas empresas, tá? Seja com anti-ransomware, seja com disaster recovery, com backup. Então, temos uma exponencial aí bem grande de crescimento, tá? Bem alta de crescimento. A gente está no Brasil aí cerca de 4, 5 anos. Já contamos com um data center aqui no Brasil já há 3 anos também, e ano que vem a gente estamos construindo o nosso segundo data center, tá? Então, é uma empresa bem sólida, muito comprometida realmente com segurança da informação, tá? E juntamente com a Backup já, uma grande parceira nossa. Então, a gente tem algo bem singular aí com eles. Tá? Então, queria agradecer a participação de todos, o tempo de todos. Felipe, não sei se você... Vou até voltar a telinha aqui para a gente se ver e falar com o pessoal. Bom, pessoal, hoje o que a gente gostaria de mostrar para vocês é isso, tá? Eu já queria deixar agendado com vocês, no dia 22/11, eu vou fazer uma live e vou fazer uma demonstração do DR a quente, tá? Então, eu vou abrir a plataforma, a gente vai fazer um backup numa máquina virtual, vai simular essa máquina virtual acontecendo um desastre e vamos subir essa máquina dentro do DR da Acronis, tá? E depois a gente faz o rollback de volta para dentro do nosso ambiente, tá? Então, vou mostrar isso como é feito dentro da ferramenta, tudo isso a quente para vocês, no dia, confirmando o dia novamente, dia 22/11, ok? Então, já salvem aí na agenda de vocês, a gente deve enviar alguns e-mails para vocês também, para quem está fazendo essa demonstração, tá? Rafael, muito obrigado mais uma vez pela parceria, tá? A gente Imagina. conta com você aí, com a sua expertise, para estar trazendo aí essas novidades para a gente, tá? E as pessoas que assistiram a gente aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, surgiu uma dúvida, se você não estiver assistindo online, mas assistiu depois, deixa no comentário ali desse vídeo para que a gente vai estar sempre olhando para poder responder, ok?
Legal. Ô, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado pelo tempo. Tá? Acho que é muito importante esse tempo que vocês dispõem aí para nós. Tá? Não sei se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ali no QA. Eu sei que não fiquem tímidos. Felipe, acho que talvez seja legal você deixar no chat para todo mundo o seu contato, caso eles precisem. Vou deixar aqui, cara. Acredito que todo mundo tenha meu contato, mas, de qualquer forma, estou deixando aqui agora. Tá no chat aí para todo mundo ver, tá? Legal, legal. Felipe, a gente tem algumas perguntas aqui. Se você Tá. quiser puxar, tá? Você quer que eu leia aqui ou você quer... Eu estou vendo aqui, pode deixar. Legal, vamos lá. Luiz, eu não vou entrar em questão de valores, tá? Até por conta que nós temos clientes finais aqui e temos revendas, tá? Mas eu entro em contato direto com você e te mostro como você precifica isso diretamente utilizando a nossa calculadora, tá? Lennon, essa apresentação, acredito que sim, né, Rafael? A gente pode disponibilizar essa apresentação? Podemos sim. Eu tive um pequeno gap no começo ali, acabei esquecendo de gravar um iniciozinho, mas eu coloquei logo depois, a gente consegue disponibilizar assim sem Eu problema acredito que a nenhum. Tá? apresentação que ele está falando seria esse PowerPoint que a gente utilizou, né? Uhum. A gente vai encaminhar no e-mail de vocês o link para vocês assistir online, tá? De todo mundo que participou aqui. E vamos encaminhar também esse PowerPoint já em anexo para vocês, tá? Uma outra pergunta aqui, gostaria de saber se poderia falar um pouco mais sobre a parte de servidores primários. Consegue ajudar com a gente aí com isso aí, Rafael? Claro, claro, vamos lá. Vitor, obrigado pela pergunta, né? Na verdade, obrigado pelo questionamento de todos aí. O servidor primário, gente, ele vai ser um servidor que vai ser configurado com uma imagem já pré-disponibilizada para vocês na plataforma da Acronis. Esse servidor ele vai rodar em nuvem, tá? Num ambiente similar ao de Disaster Recovery, onde você pode programar, você pode configurá-lo com quantidade de vCPUs e memória que vocês vão utilizar. Tá? Esse servidor, obviamente, ele vai rodar em nuvem e ele vai ficar hospedado lá na Acronis. Tá? Eu tenho um cliente que está utilizando esse recurso, Rafael, que é importante a gente colocar, trazer casos reais, né? Eu tenho um cliente que tem uma aplicação, né? E essa aplicação, ela depende de mesmo tendo DR ali, que a gente vá subir o último backup da máquina no DR, essa aplicação demanda que fique uma máquina virtual rodando ali. Por quê? Porque a gente precisa licenciar ela. Porque quando a pessoa levanta a máquina, aí teria que entrar em contato com o software para relicenciar novamente. Tá? Então, o cliente já deixou isso pronto. Caso aconteça um desastre, ele não tenha. Vai que acontece no final de semana, ele não consegue falar com ninguém, com o software dele, né? Então, isso já está pronto ali. Ele já deixa uma máquina ligada 24 horas já com essa configuração, para quando ele precisar do DR, já está ali no bate-pronto. Legal, ótimo exemplo de utilização, né? Não precisa ser simplesmente só uma máquina que fica lá também em stand-by, você pode deixá-la produtiva também, né? A gente é feita a configuração a partir da VPN lá para que tenha acesso entre o site, ou um point to site, ou um site to site lá, e você pode deixar ela ativa, utilizando ela diariamente também, tá, Vitor? Não sei se isso cobre toda a dúvida que você tinha, mas qualquer coisa pode continuar mandando aqui para a gente, tá? O Milton pediu para adicionar o e-mail dele, que é meu fã. Imagina, Milton, eu que sou seu fã, pô. Ô, louco! Adoro ir aí para João Pessoa, viu? Estou aguardando o próximo projeto. Quando for assim, convida também. Quero participar dessa live também que você vai fazer, Felipe. Beleza, pessoal. Bom, acho que de perguntas são isso, né? Até para não tomar muito tempo do pessoal que está online aí com a gente, acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Rafael? Tem mais alguma coisa que você gostaria de frisar aí, Rafael? Não, só como sempre aí, como eu sei, o tempo é muito importante para a gente hoje em dia, né? Tanto no trabalho quanto no pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui dispostos a nos ouvir com essa ideia, com essa plataforma, tá? Mais uma vez, Felipe, obrigado por abrir a porta da Backup já aí, pela parceria de sempre, tá? Obrigado por todos que nos suportam aí.
Imagina, Rafael, eu que agradeço mais uma vez a sua presença, agradecer novamente a presença da Gisele, que está sempre aqui com a gente, aqui, e nos posicionando aí com tudo que acontece dentro da Acronis, tá? A gente, nos próximos dias, vocês devem receber um e-mail com a gravação desse conteúdo e com esse PowerPoint que foi utilizado aqui dessa apresentação, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito bom dia para vocês. Qualquer dúvida, só me chamar aqui no privado aqui, que eu vou continuar respondendo e tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, só para lembrar, pessoal, o contato do Felipe está aí no chat, tá? Precisar dar uma entrada de contato com ele. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês hoje. Obrigado mais uma vez, Felipe. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada a todos. Obrigado, Gê.